nós teremos uma live livre. Semana passada foi muito legal, a gente interagindo diretamente, falando sobre diferentes temas. E, inclusive, a gente teve a oportunidade de chamar uma pessoa que estava ao vivo para a gente bater um papo, conversar, foi muito legal. E então, assim, uma atitude corajosa e, ao mesmo tempo, quem chegou. Boa noite. E aí, Mauri, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Muito obrigado por sua presença, seja bem-vindo a mais uma live. Você, Mauri, você é o primeiro que chega na live. Oi, Julie, como é que vai? Tudo bem com você? Bem-vinda, muito obrigado por sua presença. Vamos lá chegando. Quarta-feira é dia de live, né? Isso, e hoje será uma live livre. Julie enviou uma para participar do seu vídeo. Julie, segura aí que eu vou interagir um pouquinho. Murilo, boa noite, como é que vai? Tudo bem? É assim, ó. Semana passada a experiência foi muito boa com a live livre. Live livre é quando a gente não tem um convidado externo, mas você é o meu principal convidado. E a gente bate papo sobre diferentes assuntos envolvendo saúde ocular. E de repente, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu chamo você para você entrar ao vivo com a gente. Luiz, boa noite. Como é que vai, Luiz? Tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo a mais uma live. Quarta-feira de live. Lembra? Eu esqueci aqui de acionar também aqui, ó, gente, o YouTube. Deixa eu virar assim um tiquinho. Nós estamos ao vivo, tanto no Instagram como no YouTube. Toda quarta-feira. E aí, gente, tudo bem com vocês? Pessoal do YouTube, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela presença de vocês, tá? Então, toda quarta-feira à noite nós temos um encontro marcado aqui no nosso canal, tanto no Instagram como no YouTube. Vocês acreditam como o tempo passa rápido, meu Deus. Oi, é Kalane, não é isso? Kalane, boa noite, como é que vai? Tudo bem com você? Obrigado pela sua presença, tá, Kalane? A gente só está esquentando os motores, eu estou esperando chegar às 20 horas, 20 e pouquinho, para a gente começar propriamente dita a nossa live. Hoje é aquela nossa live livre, a gente pode falar sobre diferentes temas. Eu queria que aproveitar... Oi, Nath, como é que vai, Natália? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Faz o seguinte, pessoal, como é live livre, qual a ideia da live livre? Vocês fiquem à vontade para vocês sugerir algum tema que envolva alguma condição ocular que para vocês seja interessante. Pode ser refrativa, catarata, córnea, úvea, glaucoma, retina, tem tantas doenças que acometem o olho. Em geral, as pessoas têm mais interesse realmente em falar um pouquinho mais de refrativa, que é aquilo que a gente mais faz há quase 30 anos. Meu Deus do céu, gente, como o tempo passa rápido, muito rápido, né? E é ruim, né? Quando a gente fala esse negócio de 30 anos, a gente começa a reparar nos cabelinhos brancos, nas rugas, mas a gente tem que encarar essa nova fase da vida. E a ideia da live livre é o seguinte, vocês sugerem um tema e a gente vai batendo papo, vai conversando, vai interagindo. Deixa eu aproveitar e lembrar para vocês que, graças a Deus, nós estamos aqui no nosso novo consultório. Nós estamos na Avenida Paulista, número 91, conjunto 309. Olha só, aqui do meu lado direito, nós temos a Casa das Rosas. Inclusive, eu gostaria de aproveitar e fazer um convite para você que não conhece essa área de São Paulo. É bem legal, um ambiente bem agradável. Das Liva, é isso? Ou da Silva. Boa noite, da Silva. Tudo bem? Obrigado pela sua presença. E pode, inclusive, pessoal, ser um passeio romântico. Você vem aqui na Casa das Rosas, tem muitas rosas, é um ambiente assim verde, preservado, tem um lugar legal para sentar, para bater papo, para conversar, inclusive para comer. Quem é que não gosta de comer, né? Geralmente, para onde a gente sai, a gente sempre faz a gente cria um ambiente para a gente sentar, conversar, comer e interagir. E do meu lado esquerdo a gente tem um Sesc. Então nós estamos exatamente no meio. Do lado direito nós temos Casa das Rosas, do lado esquerdo nós temos o Sesc. É um local de fácil acesso, excelente localização. Fica do lado da estação de metrô Brigadeiro. Nós estamos aqui. Elisete, boa noite, Elisete. Tudo bem com você? Muito obrigado pela sua presença, tá? Nós estamos aqui de segunda a sexta, principalmente no período da tarde, das 13 até as 19 horas. Mas, invariavelmente, tem situações que o paciente diz, doutor, o senhor me atende aí terça-feira de manhã? Atendo sim, dou um jeitinho de vir aqui e te atender. Doutor, o senhor me atende também quinta-feira de manhã? Também. A nossa prioridade é fazer com que você tenha as suas necessidades oftalmológicas satisfeitas. E a gente acaba se adequando um pouquinho. Elisete, como é que você vai? Tudo bem com você? Então, vamos falar o seguinte. Olha só, hoje eu tive uma experiência, todos os dias, na verdade, né? A gente tem experiências. Eu atendi hoje um paciente jovem de 22 anos de idade e também nos descobriu nas redes sociais. E interessante porque como tem empatia, né? São duas condições que eu gostaria de destacar hoje para vocês. E de repente, se vocês tiverem dúvida, vocês vão trazendo à tona essa questão das dúvidas e a gente pode interromper o raciocínio e a gente responde de imediato a sua dúvida.
Lembrando que a qualquer momento eu posso chamar alguém para entrar ao vivo. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar nervoso. O coração não precisa bater rápido, nem a mão precisa ficar suada. Ai, doutor. Gente, você sabia que dos medos que o ser humano sofre, tem dois mais importantes? Tudo bem comigo? Sim, graças a Deus, Elisete. Tem dois medos mais importantes que as pessoas sofrem, tá bom? Medo de falar em público, por incrível que pareça, e medo da morte. Então, quando o indivíduo sofre de ceratocone, tá aí, Elisete, a gente pode conversar. Semana passada, Vitória, e aí, Vitória, tudo bom? Semana passada a gente conversou um pouquinho sobre ceratocone, mas a gente pode voltar a falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Porque é um assunto recorrente. Então vamos falar o seguinte, vou falar sobre dois casinhos que a gente atendeu hoje sobre ceratocone. Teve um paciente com glaucoma, um paciente que é usuário de lente de contato, mas é uma situação não muito, assim, cuidadosa. E finalmente, Elisete, a gente vai falar um pouquinho sobre ceratocone. Todas as vezes que eu vou falar com vocês sobre o olho, a gente sempre usa a nossa maquetezinha, não é isso? Para facilitar o entendimento. Oi, Mal Bislive, é isso? Ma Bislive, boa noite, bem-vinda, tá? Obrigado por sua presença. Vamos lembrar, olha só, o olho eu sempre falo para vocês, né? O olho é um transdutor e o cérebro é o processador. Então a luz é gerada por uma fonte natural ou artificial, a luz se propaga no ambiente como uma onda, ela bate no objeto e reflete no olho. E a luz precisa fazer todo esse caminho aqui, ó. Quando ela chega aqui, se transforma em eletricidade, através do nervo do olho, ela é dirigida então até o lobo occipital, onde essa informação é processada e onde se dá o fenômeno complexo da visão. Então, para que o cérebro consiga interpretar essa informação, todo o olho precisa estar funcionando de maneira totalmente irregular. Entretanto, o olho pode sofrer diferentes tipos de problemas. Qual o problema mais comum em todo o planeta Terra? Problema de grau. Vili, boa noite, como é que vai? Vili Marinho, boa noite, Vili, obrigado pela sua presença, tá? E dentre todos os problemas que acomete o olho, qual é o mais importante, pessoal? Ou qual é o mais frequente? A Vitória pergunta, doutor Charles, é a dona Elci, que trabalhava com você. Ah, é você mesmo? Olha só, gente, na Batista do Povo. Vitória é minha cachorrinha, feliz em te encontrar aqui. Olha que engraçado, hoje no mundo digital a gente precisa fazer as coisas direitinho, né? Porque de repente a gente pode ser descoberto. Que legal! Gente, a dona Elci foi uma pessoa que muito me ajudou na ação social da Igreja Batista do Povo. Nós ficamos na Igreja Batista do Povo por quase 30 anos. E a gente fez um trabalho intenso durante 15 anos consecutivos na ação social. E a dona Elci foi uma pessoa fundamental. Oh, que bom! Então como é que tá a dona Elci? Tá tudo bem com ela? May, como é que você vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Deixa eu aproveitar e cumprimentando a nossa audiência. Quem mais está aqui? Vili, boa noite, doutor. Boa noite, doutor Charles. Amanda Júlia, como é que você vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá bom? Muito obrigado por vocês terem escolhido estar comigo hoje à noite para a gente bater um papo legal. Então, o olho ele pode sofrer diferentes tipos de problema. Qual é o problema mais comum? Problema de grau. Qual a principal causa de problema de grau, gente? Genético. O meu avô tinha problema de grau, passou para os meus pais, passou para mim, eu posso passar para a próxima geração. E dentre os problemas de grau, que é o mais comum, o problema é da miopia. A miopia é o seguinte, ou o olho é um pouquinho maior, sempre esclarecedor na sua live, joia, Vili. Ou o olho é um pouquinho maior do que a média da população, ou a córnea, ela é um pouco mais curva, córnea um pouco mais curva, ou o olho um pouquinho maior. O mais comum é o olho ser um pouquinho maior do que a média da população, de maneira que a luz ela para no meio do caminho e o indivíduo não enxerga de longe, tá bom? Como é que a gente faz para resolver então esse problema? Óculos ou lente de contato. Até que chega um momento que o indivíduo diz, doutor, não quero mais óculos, aquele que me incomoda aqui, eu me sinto limitado para praticar esportes. E a lente de contato também pode desencadear principalmente duas complicações mais comuns, o olho seco e infecção. E olha só, aproveitando o ensejo. Então, hoje atendo um paciente com 22 anos de idade. A gente costuma sempre orientar os nossos pacientes. Olá, como é que vai? Tudo bem? Olha, você vai passar em consulta, então, dia tal, local tal, horário tal. Não esqueça de você trazer todas as medicações que você usa, não só medicações para o olho, mas se você tem algum problema de saúde, traga seu histórico. Se você recentemente fez algum exame, traga também, porque a gente sabe, gente, que o olho tem contato direto também com o organismo. E tem muitas doenças do corpo que atacam o olho. Essa é outra coisa interessante para a gente discutir, tá? E se você é usuário de lente de contato, é importante você suspender o uso da lente de contato para passar em consulta. Então,
Quando a lente de contato recebe esse nome porque ela está em contato direto com o olho. Então o paciente chegou, ele esqueceu simplesmente de tirar a lente de contato. E aí a gente explicou para ele que era possível fazer o exame, mas não daria certeza que a gente ia ser muito assertivo no resultado, porque como tirou a lente de contato, ela pode influenciar, por exemplo, na curvatura um pouquinho da córnea, isso pode influenciar então no resultado final do grau do astigmatismo. E aí a gente fez então o exame de rotina e o paciente... Oi Renatinha, como é que vai? Tudo bem? Obrigado por sua presença. Aí por fim a mãe disse, Dr. Charles, meu filho, ele dorme com a lente de contato, ele pratica esportes aquáticos com a lente de contato, às vezes chega em casa cansado, fica um dia todo, e ali, você se deita na sua poltrona, no sofá, depois de um dia corrido, você simplesmente fecha o olho e dorme. E dali você dorme direto e você vai para a cama. Só que existe um risco muito grande nesse contexto, você adquirir uma infecção. Lembra que eu falei para vocês, a lente de contato é uma excelente opção para corrigir o problema de grau. Esteticamente, gente, a lente de contato é muito melhor que os óculos. Quando a gente vê um indivíduo com lente de contato, a gente não percebe que ele está com lente de contato. Mesmo a gente chegando pertinho, é difícil, porque a lente de contato é aquele material transparente. E tem a lente de contato gelatinosa que é bem molinha. A gente não consegue perceber que o indivíduo está com lente de contato nas vistas, tá bom? Então, esteticamente, a lente de contato é muito boa. Tem outro detalhe, o campo visual. Eu enxergo melhor com lente de contato do que com os óculos. Por quê? Vê se vocês concordam comigo. Vocês concordam que existe uma distância entre a lente dos óculos e meu olho? Quando eu uso, então, óculos, o tamanho da imagem que se forma lá atrás do meu cérebro, na retina e, consequentemente, do meu cérebro, é um pouquinho diferente do real, um pouquinho menor. Agora, quando eu coloco a lente de contato, ó, ela recebe esse nome porque ela fica em contato, então, direto com a minha córnea. Consequentemente, o tamanho da imagem que eu vejo é melhor. Então, a visão que eu tenho com a lente de contato, tanto esteticamente como a quantidade de visão que eu tenho e a abrangência do campo visual, é melhor com a lente de contato do que com os óculos. Mas, em contrapartida, pelo fato da lente de contato estar em contato direto com os óculos, eu diminuo a oxigenação e lubrificação da minha córnea. Consequentemente, eu posso ter maior predisposição para o olho seco. E a gente conversou bastante em julho turquesa, mês de conscienciação, prevenção e combate contra o olho seco. E uma outra coisa muito comum que em usuário crônico de lente de contato, que principalmente não tem os cuidados com relação à higiene, pode ter infecção. Existem diferentes tipos de infecção. Quando a gente fala então em infecção, no ambiente, gente, está disperso muitos micro-organismos. Elisete está perguntando, no meu caso não posso usar lentes. Depende, viu, Elisete? Daqui a pouquinho eu chego em você. Meu Deus do céu, tem que passar muito rápido, a gente nem percebe. Existem muitos micro-organismos dispersos no ambiente, principalmente bactérias, fungos, protozoários e vírus. E na própria superfície do olho, na própria borda da pálpebra, a gente tem o que nós chamamos de flora microbiana normal. E o que faz com que a gente não desenvolva com frequência doenças oculares é o fato do sistema imunológico estar construindo uma barreira para que essas bactérias não causem doença. Mas quando eu não tenho cuidado com relação à higiene da lente de contato, quando eu não obedeço o número de horas que eu preciso usar minha lente de contato, se eu durmo com a lente de contato e eu pratico esportes aquáticos, porque na água tem um micro-organismo, principalmente chamado acantameba, que é um parasita. Ele ama o material da lente de contato. E a lente de contato pode entrar em contato então com a córnea e pode desenvolver uma infecção muito forte no olho. Infecção do olho a gente chama de ceratite. E aí, por fim, olha só, e a mãe diz, doutor, ele dorme com a lente de contato. Chega lá cansado, tal, ele pratica esportes aquáticos com a lente de contato. Então, nesse contexto, até... Felipe, boa noite, como é que vai? Obrigado pela sua presença. Até nesse contexto, gente, é interessante nós orientarmos o paciente. Então, olha, já pensou na possibilidade da cirurgia? Se o paciente, então, tem no mínimo 21 anos de idade, se o grau dele está estável, doutor, o que é a estabilidade do grau? Isso também é uma dúvida muito frequente. É quando de um ano para o outro teve uma variação mínima, 0,25 no máximo, e no ano seguinte teve essa mesma variação para mais ou para menos, de maneira que a média fica em torno então de 0, e significa dizer fortemente que o paciente está tendendo estabilidade. 21 anos de idade, grau estável. Próxima etapa a gente vai fazer exames complementares do olho. Vamos estudar detalhadamente a córnea. Tem um exame muito legal chamado tomografia da córnea. A gente estuda a parte da frente da córnea, a parte de trás da córnea e a espessura da córnea. Em seguida, a gente precisa pingar a gotinha de colírio para relaxar a musculatura, encontrar o grau real das vistas,
Em seguida a gente faz aquela dilatação. Outra dúvida muito frequente: doutor, por que tem que fazer dilatação? Para avaliar o fundo do olho, gente. A gente faz dilatação com dupla função, tá bom? Tem várias funções, mas uma em especial se o paciente não tem outras doenças no olho. Relaxar a musculatura para a gente encontrar o grau real das vistas e examinar o fundo do olho. E às vezes se tem alguma doença no fundo do olho, a gente precisa dilatar, por exemplo, para fazer laser, através da pupila dilatada para ver o fundo de olho, tá bom? Se o paciente então está com todos os seus exames pré-operatórios normais, qual a próxima etapa? Fazer a cirurgia. E aí existem diferentes técnicas cirúrgicas, tá bom? Eu só vou adiantar um pouquinho, porque eu preciso ainda responder a Lisete. A gente pode remover mecanicamente a primeira camada da córnea e aplicar laser, ou aplicar laser direto na córnea. A gente pode levantar uma tampinha da córnea, aplicar o laser e devolver a tampinha. Essa tampinha pode ser feita de forma mecânica, através de um instrumento especial, ou também pode fazer com laser. Existe uma outra chamada também smile, que a gente remove uma letícula de dentro da córnea. Então essas são as técnicas mais comumente utilizadas. E o resultado é excelente. O paciente fica super satisfeito. Não está mais correndo o risco de dormir com lente de contato, não vai mais praticar esporte com lente de contato. Além do mais, ele vai conseguir enxergar super bem sem óculos sem lente de contato. Tranquilo? Então a lente de contato, em resumo, é uma excelente opção. Entretanto, a gente precisa obedecer os cuidados com relação ao uso da lente de contato. O Vili perguntou como funciona o LASIK, que foi a que eu fiz. Olha só, Vili. Então o LASIK é o seguinte, ó. A gente fez todos os exames pré-operatórios. Então a gente levantou uma tampinha do teu olho, a gente chama de flap. Em seguida a gente aplicou o laser. Não sei se você lembra, você deve ter escutado o tch. E é normal um cheirinho queimado, porque o laser que a gente aplica se chama Exme Laser. E esse laser tem um produto final que é calor. Então, às vezes, alguns pacientinhos sentem um cheirinho queimado. Aí, em seguida, a gente devolveu a tampinha para o lugar. Acabou. A gente fez no direito, lembrou, né? Em seguida, a gente fez no esquerdo. Olha só, a Vitória está perguntando com que grau é indicada a cirurgia refrativa. O critério para a gente indicar sempre cirurgia refrativa, gente, é o quanto o indivíduo está insatisfeito com os óculos ou com as lentes de contato. Já não supre mais a necessidade dele ou é um fator limitante para que ele tenha mais qualidade de vida e mais liberdade. Miopia. Geralmente 0,25 o paciente não tem tanta dificuldade, mas 0,50 ele já começa a fechar o olhinho para enxergar de longe. Então, a partir de 0,50 aproximadamente de miopia, já está indicado a gente considerar a possibilidade de fazer cirurgia. E a gente sabe que no caso da miopia, o resultado costuma ser melhor do que da hipermetropia. Infelizmente, o resultado da cirurgia refrativa nos pacientes hipermetrópicos ainda hoje não é tão bom como a miopia, tá bom? Mas vale a pena pensar nessa possibilidade. E para a visão de perto, doutor, tem algum tratamento? Tem sim, olha só. A minha esposa, Érica, ela tinha miopia nos dois olhos. Ela enxergava mal de longe, enxergava bem de perto. No caso dela foi que nós fizemos a monovisão. O olho nós operamos, ela ficou enxergando bem de longe, e o outro olho, para ela não perder o bom de perto, a gente nada fez. Então, uma excelente opção para quem é míope é a gente fazer monovisão. Digamos que o indivíduo tinha 40 anos de idade, ele tem 5 graus de miopia. O que é que a gente faz? A gente, através dos exames, consegue identificar qual olho enxerga melhor do que o outro. O olho diretor, o olho dominante. Esse olho a gente busca o grau 0. E o outro olho, a gente não zera. A gente deixa um pouquinho de grau, mas que não vai interferir naquilo que a gente chama de visão binocular. Ele vai ficar enxergando bem de longe e, ao mesmo tempo, vai ficar enxergando bem de perto. Então, para os pacientes míopes, de uma maneira geral, uma excelente opção é a monovisão. Oi, Laine, não é isso? Camp, obrigado pela sua presença, tá? Agora, tem aqueles pacientes que enxergam bem de longe, só que não enxergam bem de perto. Uma sugestão interessante seria, pelo menos assim, dá para fazer cirurgia laser? Dá, mas nem sempre o resultado final fica tão bom como no paciente míope. Às vezes eu já fiz alguns casos desses, ficou um período curto, o paciente satisfeito, mas depois ele disse, ai doutor, para a visão técnica, doutor, eu já não estou enxergando tão bem de perto. Então, o tempo de vida das cirurgias refrativas para o paciente que enxerga bem só de longe, não enxerga bem de perto, nem sempre é muito bom. Agora, na fase mais avançada da vida, 50 mais, principalmente 55 mais, uma opção interessante é a gente implantar uma lente dentro do olho, que vai te ajudar a manter a visão boa de longe e, ao mesmo tempo, a visão boa de perto. Doutor, sério, o meu caso enxergo bem de longe. Vili, você está com que idade? Porque se você for jovem, você provavelmente deve estar enxergando bem de longe e de perto. Geralmente, é uma pessoa que tem pouca hipermetropia
que é um tipo de grau que você enxerga bem de longe, de perto, mas a partir dos 40 começa a ter um pouquinho de dificuldade para perto. E aí o problema é 46. Olha, não se assusta não, isso a gente chama de presbiopia, que é vista cansada para perto por causa da idade, tá, Vili? Ninguém tá ouvindo a gente falar não, tá bom? Somente eu e você. Olha só, Vili, usa o óculos para perto. Uma sugestão seria a gente fazer um teste de lente de contato monovisão. A gente faz o exame de rotina, a gente tenta identificar qual dos dois olhos você enxerga melhor para longe. Esse olho a gente nada faz e o outro olho a gente põe uma lente de contato. E você tenta conviver com esse recurso. Se depois de um tempo você com a lente de contato no olho só para perto está enxergando bem, oi Fernanda, boa noite, como é que vai? Bem-vinda. Então seria interessante a gente fazer cirurgia somente nesse olho que estava com a lente de contato. Então a gente gera uma miopia. Lembra, pessoal, que pacientes com baixa miopia, eles enxergam bem de perto. Miopia é ruim para longe, mas miopia é bom de perto. Principalmente miopia de 1,5 grau, no máximo 2. O indivíduo enxerga muito bem de perto por um período prolongado. Então, para resolver o problema de perto, o que a gente tende a fazer? Gerar um pouquinho de miopia, principalmente em um olho se o paciente é mais jovem. Se o paciente tem 50, 55 anos mais, a gente pode então implantar uma lente dentro do olho, que vai manter ele enxergando bem de longe e vai preservar também a boa visão dele de perto. Deu para entender? É muita informação, né? Meu Deus do céu, 18 minutos. Deixa eu falar outra coisa importante daqui a pouquinho. Boa noite, Fernanda. Como é que vai? Obrigado pela sua presença, tá? E olha só que interessante. Então a gente falou sobre o paciente e os cuidados com relação à lente de contato. A gente conversou um pouquinho sobre a dificuldade para perto. Deu sim, joia. E agora eu quero falar sobre o glaucoma e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o ceratocone. Hoje eu atendi um paciente de 46 anos de idade. Ops, tranquilo. O paciente que nasceu no Senegal. Senegal acho que foi colonizado pelos franceses, mas já está aqui no Brasil há algum tempo e fala bem português. E ele me descobriu no YouTube, foi uma coisa interessante, que ele disse, de nada, viu, Vili? Prazer poder ajudar. Ele disse, doutor, eu gostei do senhor, eu gostei do seu sotaque, eu gostei da sua cara. Depois eu fui ver as suas redes sociais, vi que o senhor é casado, o senhor tem filhos e tal. O senhor já está produzindo. Clever, boa noite, tudo bem? Obrigado pela sua presença. Então eu resolvi passar em consulta com o senhor. Olha só, doutor, estava tudo bem, de repente eu fui coçar meu olho esquerdo e eu percebi que meu olho direito eu não estava enxergando. E estava tudo bem até então, doutor, mas aí, quando eu fiz isso, eu digo, meu Deus do céu. Aí ele resolveu passar em consulta com outro lugar, com outro colega, e ele fez um exame só de fundo de olho, ó. Ele tirou uma foto do fundo do olho, a gente chama de retinografia, tá bom? E aí com atenção especial para o nervo do olho. E estava lá na descrição do exame que ele tinha uma escavação. Então todo fundo de olho tem um nervo óptico. O nervo óptico ele tem uma escavação normal. É a depressão que faz assim, ó, tá bom? E existe uma escavação normal, geralmente em torno de 0,2, 0,3, são as métricas que a gente utiliza. E o dele estava com uma escavação muito grande nesse olho doente, o olho direito, e o outro olho esquerdo estava relativamente normal. Quando eu colho a informação do paciente, eu vou fazer todo o restante dos exames, a gente então põe para ele sentar na mesa para pedir para avaliar. Aquele aparelhinho ali, ó. Ali tem a mesinha, não sei se vocês conseguem enxergar. E eu projetei as letrinhas lá no monitor. Gente, ele não estava enxergando quase nada do olho direito. A gente chama isso de percepção luminosa. Porque eu coloquei uma letra bem grande, ele não conseguiu. Depois eu pedi para ele falar os números dos dedos, ele não conseguiu. Eu me aproximei dele, fiz assim, ó. E ele não estava conseguindo enxergar com esse olho. Por fim, eu coloquei então na parede, na lâmpada de fenda, isso que vocês estão vendo ali. Quando emitiu um pouquinho de luz, ele disse, doutor, estou vendo mais ou menos. Eu digo, nossa, a visão dele está muito fraca. Já o outro olho estava rigorosamente normal. Por fim, a gente vai fazer o exame oftalmológico, a gente chama de biomicroscopia. Quando eu vou examinar então a córnea dele, a gente já percebe que a córnea dele está levemente inchada. E ó, existe então duas câmeras no olho, tá bom? Existe essa primeira câmera, a gente chama de câmara anterior, e existe essa aqui que se chama câmara posterior. A câmara anterior, ela é preenchida por um líquido chamado humor-vítreo. E essa câmara posterior, preenchida por um líquido muito parecido com a gelatina, muito parecido com a clara do ovo, que é uma gelatina que a gente chama de humor-vítreo, tá bom? E a gente percebia que a anatomia, a profundidade da câmara anterior dele era um pouquinho diminuída em relação, a gente já sabe isso e consegue medir. Eu disse, então, olha só, aí a gente emite luz
Quando eu fui analisar a íris é a parte que dá cor ao olho. E no centro da íris nós temos a pupila, que é esse orifício que permite a passagem de luz. Quando a gente emite luz, a tendência da íris é o quê? Se fechar um pouquinho, porque ela é responsiva à luz. Quando a gente fazia esse movimento, a íris dele simplesmente não se movimentava. Ela estava lá paralítica, paradinha. E por fim, então, a gente foi examinar também a gonioscopia. Fomos fazer, então, uma análise das estruturas que formam o que a gente chama de ângulo da vista. A gente foi perceber que existe uma distância, existem as estruturas do ângulo da vista e elas obedecem uma distância de uma para outra. Quando a gente foi avaliar, a gente percebeu também... Ei, Edna, boa noite, tudo bem? Bem-vinda, tá? Obrigado pela sua presença. A gente percebeu também que estava assim, o ângulo da vista estava bem fechadinho. E por fim a gente foi ver o fundo de olho, também estava comprometido realmente o nervo do olho, estava com escavação quase total. Qual é o diagnóstico desse paciente, pessoal? Glaucoma. E o que é o glaucoma? Assim, do ponto de vista técnico, tem um nome tão feio, o pessoal fala, é uma neuropatia bilateral assimétrica de natureza progressiva que não tem cura. Realmente não tem cura não, tá bom? Ela tem controle. E como é que a gente faz então o controle? Inicialmente pingando gotinha de colírio, às vezes é 1, 2, 3 colírios, às vezes os colírios não são suficientes e a gente precisa fazer laser nas vistas, ou senão precisa fazer algumas cirurgias mais infiltrativas, vamos colocar dessa forma. O que é que eu estou querendo falar isso para você? Geralda, não é isso? Olá, Geralda Almeida. Gera Almeida, boa noite, bem-vinda, obrigado pela sua presença. O que é que eu estou querendo falar com vocês? Lembra que a gente teve o Maio Verde, mês de prevenção, conscientização e combate contra o glaucoma? O glaucoma é uma doença traiçoeira. Na grande maioria das vezes o paciente nada sente. O que é que acontece? O indivíduo vai perdendo a visão da periferia em direção ao centro até que forma um tubo. Agora ele só se dá de conta desse problema quando a doença já está no estádio avançado. Ou, de repente, acontece alguma coisa com o olho bom dele. E ele leva a mão ao olho e ele se dá conta que tem um olho ruim. Mas, doutor Charles, o que é que a gente faz nesse contexto? Gente, precisa passar em consulta oftalmológica de rotina. Pelo menos uma vez por ano vocês precisam passar em consulta. Mas, doutor Charles, não estou sentindo nada. O critério da prevenção é você se antecipar à instalação da doença. É até lógico isso. Você não vai esperar a doença se instalar. Você vai se antecipar. Por quê? Quando a gente consegue dar um diagnóstico precoce, a gente já faz o tratamento. Você faz cirurgia de catarata, também fazemos cirurgia de catarata, Vitória. Estou à disposição aqui para te ajudar, tá bom? Nós temos toda uma equipe que nos ajuda a fazer a cirurgia de catarata também. A gente precisa se antecipar. Gabi, boa noite, bem-vinda, obrigado pela sua presença. A gente precisa se antecipar a instalação da doença através da prevenção, porque com o diagnóstico precoce, com o tratamento adequado, a gente tem uma chance de interferir naquilo que a gente chama da história natural da doença. Qual a história natural da doença do glaucoma, gente? É a cegueira. Vocês acreditam? O indivíduo simplesmente fica cego. E esse paciente de hoje, eu fiquei com a dó, confesso para vocês, porque a doença já está realmente no estádio avançado. Então a gente discutiu o caso com ele e a ideia, num primeiro momento, seria a gente fazer um laser. A gente pode fazer um laser aqui, ó, gente. Existe diferentes tipos de laser no olho, tá bom? O Clever, doutor, explica depois sobre o laser que tira o uso dos óculos. Explico, segura o tiquinho aí. Eu vou falar um pouquinho sobre ceratocone e eu vou falar sobre o laser que tira o grau dos óculos. Quando o paciente então tem um glaucoma, às vezes a gente precisa fazer um laser aqui, ó. Precisa fazer um furinho para que essa parte do olho, ó, a câmara anterior, vê se tem lógica. A câmara anterior vai se comunicar melhor com a câmara posterior, vai permitir o fluxo do amaurocoso, o fluxo de líquido, diminuindo a pressão como um todo. E aí ele disse, doutor, vou avaliar tal, mas assim, qual a mensagem que eu quero deixar para vocês? E a ideia seria tratar, não para a gente recuperar o que perdeu, essa é outra coisa que precisa ficar claro. Com esse tratamento a gente ia preservar o pouco que sobrou. E se por acaso não fizer esse tratamento, é bem provável que a pressão vá aumentando e depois o olho fique por completo cego e fique doloroso. E é uma pena, que é uma pessoa jovem, economicamente ativa, tem toda uma vida pela frente. Mas por que eu estou discutindo isso? É mais uma experiência que a gente vive do consultório para trazer à tona a importância de se passar em consulta oftalmológica de rotina, pelo menos uma vez por ano. Passa em consulta para a gente fazer uma avaliação detalhada e nesse caso do glaucoma a gente tem sempre medir a pressão das vistas, analisar as estruturas do ângulo da vista,
tem que avaliar também o fundo do olho. E depois precisa também pedir alguns outros exames complementares. Deu para entender? Deixa eu responder a pergunta do ceratocone. Doutor, glaucoma passa de um olho para o outro ou é individual? Geralmente, olha só, Vitória, é uma doença bilateral. Só que ela é assimétrica, tá bom? Ela acomete os dois olhos, mas a evolução não é obrigatoriamente igual. Geralmente, um olho é mais comprometido que o outro. Por isso que às vezes, Rogério, boa noite, tudo bem? Por isso que às vezes o indivíduo não se dá conta da existência da doença e a doença está lá. E ela não dá sintomas na grande maioria das vezes, assim como o câncer nos seus estadios iniciais. Como é que a gente faz, doutor? Exames de rotina, tem que fazer consulta de rotina. Elisete, doutor, tenho 43 anos. Agora é a sua vez, Elisete. Com grau altíssimo, não... Você não falou que era ceratocone, Elisete? Não sou ceratocone, mas com hipermetropia. Sofro dos dois diagnósticos. Ah, você tem as duas coisas, é isso? Tanto ceratocone como hipermetropia? Tudo ótimo, sim, Rogério, perfeito. Doutor, tenho 43 anos de idade com um grau altíssimo. Não sou ceratocone. É isso, Elisete? Sim. Ah, então você, pelo que você está dizendo, sou ceratocone, mas com hipermetropia sofro dos dois diagnósticos. E fui desenganada a não fazer nenhum tipo de cirurgia. Então vamos entender um pouquinho as coisas, tá bom? Ceratocone. Essa parte do olho se chama córnea, tá bom? Para facilitar o entendimento, a córnea é como se fosse o vidro do relógio, tá? Quando a gente consegue ver os números ou os ponteiros do relógio, é porque na frente tem uma tela transparente. Do mesmo jeito é a córnea. A córnea precisa ter transparente para permitir a passagem de luz. O que acontece, Elisete? Por uma herança, por uma origem genética e provavelmente inflamatória, a córnea ela perde a sua curvatura normal. Ela vai ficando pontuda, 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 vai ficando barriguda e vai ficando afinada. Isso gera astigmatismo irregular. Então nós temos uma doença de origem progressiva, principalmente da adolescência até mais ou menos 35 anos de idade. Você está com 43. É bem provável, Elisete, que a doença não progrida mais. O que ela tinha que progredir já progrediu, mas aí tem uma deformidade na tua córnea que a gente precisa considerar como resolver essa questão. O que você está me dizendo, Elisete, é uma coisa interessante, porque geralmente, deixa eu ver aqui, boa noite, Elisete, sim, deixa eu só cumprimentar aqui a turma está chegando, a gente está conversando. Elisete, os pacientes que geralmente têm ceratocone, eles não costumam ter hipermetropia. Vamos lembrar que hipermetropia é quando o olho é um pouquinho menor do que a média da população. Miopia é quando o olho é grande ou a córnea é curva. Hipermetropia é quando o olho é um pouquinho menor e a córnea é plana. Já que a córnea ela vai ficando pontuda, barriguda e afinada, a tendência, Elisete, é você não ter hipermetropia. É ter miopia mais astigmatismo. Era até interessante. Doutor, é obrigatório não ter miopia? Não, pode ser hipermétrope também, mas não é comum. Só que as córneas que sofrem essa deformidade, elas realmente não são passíveis da gente aplicar laser nelas, tá bom? O que a gente então faz? Quando o paciente é mais jovem e a doença está progredindo, a gente faz um tratamento chamado crosslink. A córnea ela é transparente porque dentro dela ela tem muitas fibras de colágeno, que é a principal proteína que a gente tem no todo o corpo. Gente, é tão interessante, sabe por quê? Porque elas obedecem uma distância entre uma e outra e um tamanho também. Só que quando tem o ceratocone, se deforma a anatomia da córnea. É o que acontece. A gente precisa então fazer um tratamento para restabelecer o máximo possível dessa normalidade de exposição do colágeno. Um tratamento se chama crosslink. A gente remove mecanicamente a primeira camada da córnea, se chama epitélio. Em seguida, a gente aplica muito riboflavina, que é uma vitamina. Depois, riboflavina mais ultravioleta. O ultravioleta entra em contato com a riboflavina, aumenta as ligações covalentes entre as fibras de colágeno. O colágeno fica ligado uma a outra através das ligações covalentes. Quando a gente tem o ceratocone, essas ligações ficam fraquinha, então a córnea fica meio amolecida. Quando você faz o crosslink, você aumenta as ligações covalentes, a córnea fica então mais enrijecida, ela preserva um pouco mais a sua anatomia e a tendência dela é não sofrer mais tanta deformação. Se o paciente tem ceratocone, Elisete, numa fase mais jovem da vida, 15, 20 anos, e a doença está progredindo, o que a gente faz? Geralmente é crosslink. Agora, digamos que a doença já está estabilizada, ela avançou e parou. Digamos que o paciente tem 35 anos mais. Como é que a gente sabe, doutor?
fazendo acompanhamento ao longo do tempo. Vai fazer exames de rotina, a gente compara o exame de hoje com o exame de amanhã, o exame de hoje com o exame de amanhã. Se a gente percebe que os números estão bem parecidos, significa dizer que a doença então não está progredindo. Então, nesse contexto, a gente pode então implantar um anel na córnea. A ideia do anel é exatamente diminuir o máximo possível essa deformidade que a córnea sofreu por um estímulo genético inflamatório. Deu para entender mais ou menos? Agora, uma outra opção seria o seguinte: doutor, minha doença está totalmente estável, não está mais progredindo, só que eu tenho meu grau. Qual seria a opção? Um anel seria uma opção, mas lembra que quando o pessoal diz, doutor, eu vou fazer então um anel, não vou usar mais óculos nem lente de contato. Nem assim funciona não, tá? A ideia do anel não é zerar o grau, é diminuir o máximo possível. Tem alguns casos que o resultado pode ficar realmente excelente, mas tem outros casos que não. Você vai continuar usando um óculos ou uma lente de contato, um grau menor, com curso final menor e com conforto um pouquinho maior. Em outra situação, a ideia seria a gente implantar o que a gente chama de lente fásica. Então, uma outra sugestão é, não dá para aplicar laser na córnea para corrigir grau. Então, a gente pode implantar uma lente aqui na frente, ela fica presa na íris, ou uma lente, nem a lente de catarata que todo mundo confunde, tá? Aqui nós temos o cristalino. Então, assim, na frente do cristalino, pessoal, daria para colocar na frente do cristalino e atrás da íris. Daria para colocar uma lente também, correspondente a mais ou menos a quantidade de grau que você tem. Essa seria uma opção para se pensar. Repetindo, por estímulo genético, você tem uma alteração da anatomia da tua córnea, que geralmente causa miopia e astigmatismo. Pode causar hipermetropia, mas não é muito comum. Se você é uma paciente mais jovem que a doença está progredindo, crosslink. 35 anos mais, a doença não está mais progredindo, uma sugestão seria o anel. 40 mais, doutor, não aguento mais usar óculos, lente de contato. Precisa fazer um monte de exames. E ver se tem indicação da gente implantar uma lente dentro do olho. Já não é um anel intracorneano, é uma lente atrás da íris, atrás da córnea, na frente da íris aqui, ou aqui atrás, ó, atrás do cristalino, deixaria aqui. E com isso a gente corrigiria o grau das vistas. Deu para entender, Elisete? Ficou claro para você ou ficou muito confuso? Enquanto você pensa, Gisele, boa noite, bem-vinda. Elisete, ótimo, entendeu, Elisete? Coisa boa, doutor, pois o profissional que me acompanha não me deu essa... Então, Elisete, é assim, não sei se você teve a chance de passar com um colega que é especialista em córnea e especialista também em cirurgia refrativa. Porque córnea refrativa trabalha no mesmo ambiente, que é a córnea, tá bom? Boa noite, Gisele, tudo bem? Obrigado por sua presença, tá? Então, assim, a gente fez um investimento muito grande em carreira acadêmica. Lembra que eu falei para vocês? Graduação, residência, especialização. Comecei o mestrado, depois eu transformei no doutorado. Fui para os Estados Unidos fazer o primeiro pós-doutorado. Voltei, fiz o segundo pós-doc. E agora a gente está vivendo uma nova fase. Eu mantenho ainda um contato com o ambiente acadêmico, mas a gente está fazendo muito investimento no nosso negócio, agora no empreendedorismo. Eu gostaria de aproveitar e convidar vocês, se por acaso alguém de repente gostaria de passar em consulta conosco, nós estamos localizados aqui na Avenida Paulista, no número 91, conjunto 309. Do lado direito você tem a Casa das Rosas, do lado esquerdo você vai ter o Sesc. A gente está exatamente no meio, tá bom? Ah, doutor, queria ligar para o seu consultório. O número é 11 997 95 2025. Você também pode acessar minhas redes sociais lá no drcharlescosta.com.br. Eu teria o maior prazer em atender vocês, tá bom? Agora, deixa eu responder mais uma vez a pergunta. Gente, vocês acreditam que já se passaram 36 minutos e eu não paro de falar? Eu preciso tomar uma aguinha, tá? A gente ama aquilo que a gente faz, a gente gosta bastante, porque a gente quer exatamente isso, é gerar valor na vida de vocês. Teve um paciente que falou o seguinte: doutor, fala da cirurgia para deixar de usar óculos. A gente já falou rapidamente, de repente deve ter entrado depois, mas eu quero falar mais um tiquinho. A cirurgia para corrigir grau, nós temos basicamente duas modalidades. Aplicar laser na córnea, que corresponde a mais ou menos 90% dos casos. Ela dizia, doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Ela dizia, doutor, à disposição, tá? Se você quiser entrar em contato conosco, me procura aqui para a gente bater um papo, conversar. Vem aqui tomar um café e a gente conversa um pouquinho sobre o teu ceratocone, combinado? Se tiver algum exame antigo, traz. Receita dos óculos, traz. Se tiver alguma informação com relação à saúde do corpo como um todo, também é interessante, tá bom? Então, olha só, quando a gente fala em cirurgia refrativa, nós temos três modalidades. A gente tem a cirurgia refrativa. Vamos facilitar, duas modalidades. Aplicar laser na córnea, 90% dos casos, ou implantar uma lente dentro do olho, geralmente 10% dos casos.
E tem também a cirurgia refrativa, que não tem a opção de tratar grau propriamente dita, mas ela tenta regularizar um pouquinho a deformidade que a córnea sofreu quando o paciente sofreu outros problemas no olho. Por exemplo, fez um transplante de córnea, ficou irregularidade da córnea, teve uma degeneração na córnea. Existem também as cirurgias refrativas terapêuticas, cuja principal função é melhorar o máximo possível a deformidade que essa córnea sofreu. O objetivo dela não é prioritariamente diminuir a quantidade de grau. Isso pode até acontecer secundariamente, mas a função dela é regularizar um pouquinho a córnea para facilitar mais o uso do óculos da lente de contato. Agora vamos pensar que o indivíduo não tem outra doença no olho a não ser problema de grau. Na maioria das vezes o grau mais comum é a miopia. Cristina, boa noite, bem-vinda, tudo bem? Quem que eu vou chamar, gente, para a gente bater um papo rapidinho? Vai se preparando, vai aquecendo os motores que eu vou chamar alguém. E não precisa ficar com medo, tá bom? Na grande maioria das vezes é miopia, aquilo que eu falei para vocês inicialmente. A miopia principal causa é genética e está diretamente associada ao tamanho do olho e à curvatura da córnea. Ou o olho é um pouquinho maior do que a média da população, ou a córnea é um pouquinho maior. De maneira que a luz ela para no meio do caminho, não consegue chegar lá no seu destino inicial final, que é a retina, e o indivíduo fica assim, fechando o olhinho para enxergar de longe. Então precisa colocar alguma coisa aqui na frente para compensar o tamanho do olho ou a curvatura da córnea. Óculos ou lente de contato, são os tratamentos clínicos e são boas opções. Até que chega um momento que o paciente diz, eu não aguento mais óculos, nem lente de contato, o óculos me incomoda aqui, a lente de contato irrita meu olho, eu estou com minha qualidade de vida comprometida, não tem tanta liberdade. O que é que a gente pensa? Cirurgia refrativa aplicando laser na córnea. Nós temos basicamente 5 modalidades. Tem o PRK tradicional, que a gente remove mecanicamente a primeira camada da córnea e aplica laser. Ou a gente já aplica o laser direto na córnea, que a gente chama de trans-PRK. Deixa eu ver aqui. Alice Westenpaul, deve ser isso. Oi, Alice. Boa noite, bem-vinda. Obrigado pela sua presença. PRK, a gente remove mecanicamente a primeira camada da córnea e aplica laser, ou a gente já vem com laser direto, se chama trans-PRK. São nomenclaturas que vocês vão ver diferentes formas de se falar também. Uma outra opção é a gente fazer uma tampinha na córnea, a gente levanta a tampinha, a gente chama de lamela, tá bom? Ou flap. Essa tampinha ela pode ser feita de maneira mecânica, com um aparelho especial, ou também pode ser feita com laser. E tem uma outra que a gente remove uma lentícula de dentro da córnea, que a gente chama de smile, tá bom? De uma maneira geral, os mais tradicionalmente utilizados são o PRK, o Zero Touch, que é o trans-PRK, o LASIK ou o Fento-LASIK. Quais são os critérios que a gente utiliza para indicar essa cirurgia refrativa? Primeiro, é a vontade manifesta do paciente. Doutor, não estou mais afim de usar óculos, nem lente de contato. Segundo, 21 anos de idade. Terceiro, o grau estável. Quarto, a gente vai fazer os exames oftalmológicos propriamente dito. Vai estudar detalhadamente a córnea. Hoje a gente tem um exame muito legal chamado tomografia da córnea. Oi, Jota. Boa noite, tudo bem? Obrigado pela sua presença. Estuda a córnea através de uma tomografia. Estuda a pupila, estuda o fundo do olho. Se tiver tudo normal, dependendo do tipo de grau, da quantidade de grau, então a gente vai discutir com o paciente qual seria a melhor abordagem cirúrgica para ele, tá bom? Quais os riscos dessa cirurgia? Olha só. Todo e qualquer procedimento médico, Vili, e para a visão de perto. Eu já respondi, viu, Vili, para a visão de perto. Se você é míope, mas eu posso falar também. Qual cirurgia faz? Se você é míope, a ideia para a visão de perto é fazer o que a gente chama de monovisão. Um olho para longe, outro olho para perto. Se o paciente está ali por volta dos 35 mais perto dos 40, a gente busca o grau 0 no olho e no outro a gente deixa um pouquinho de grau. Foi o que eu fiz na minha esposa. Ela tinha 1,5 grau de miopia. Eu operei somente um olho. Com um olho ela enxerga para longe, com o outro ela enxerga para perto. Doutor, isso funciona? Funciona super bem. Agora, se o paciente é hipermétrope ou baixo hipermétrope, ele sempre chegou bem de longe, já está perto dos 40, está com dificuldade para enxergar de perto, a ideia seria fazer um teste de lente de contato para ver se ele vai se adaptar com a monovisão. Faz um teste de lente. Deixa um olho enxergando para longe, outro olho para perto. Se ele se adaptar, a gente então pode reproduzir o resultado do teste da lente de contato com laser na vista. Costuma funcionar bem também. Ou se o paciente tem 50 mais, principalmente 55 mais, já faz aquela cirurgia que a gente implanta uma lente dentro do olho, tá bom? E o tempo de recuperação, Vili, vai depender da técnica cirúrgica, tá bom? Essa cirurgia que a gente remove mecanicamente a primeira camada da córnea, aplica laser direto, costuma ter uma recuperação um pouquinho mais demorada. Essa parte do olho que se chama córnea é o milímetro cúbico mais sensível de todo o corpo. E ela acaba precisando de um pouquinho mais de tempo nas opções de da raspagem, o PRK,
ou Zero Touch, que é o TransPRK. Vamos pensar em mais ou menos uma semana. Os primeiros 2, 3 dias são os dias mais difíceis. Mas depois o indivíduo vai bem, numa boa, tá bom? Só que aquela cirurgia que a gente levanta a tampinha, aplica o laser, volve a tampinha, essa tampinha que a gente chama de flap, ela por si só ajuda bastante a fazer com que o pós-operatório seja bem tranquilo. Então o paciente tem um mínimo de desconforto, combinado? Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Eu esqueci? Será que dá tempo de eu chamar alguém ao vivo? Pra gente bater um papo, conversar? Não precisa ficar com medo nem com frio na barriga. Eu respondi a todo mundo. Visão para perto sim. Qual cirurgia faz? A gente faz as cirurgias refrativas tanto de aplicação de laser na córnea, como implante de lente dentro do olho para os graus grandes, ou 55 anos mais, a gente faz aquele implante de lente dentro do olho. Elisete Cassina enviou. Deixa eu chamar a Elisete. Vamos chamar a Elisete, turma? Entendi, doutor. Deixa eu ver a Elisete. Vamos lá, Elisete. Estou te chamando, tá bom? Entrar. Rosa. É só aceitar o convite e entrar ao vivo. Elisete, você está me vendo e me ouvindo? Olá, doutor. Elisete. Oi, Elisete. Boa noite. Boa noite. Tá me escutando? Como é que você bem? vai? Eu estou te escutando bem, graças a Deus, tá tudo tranquilo. Você tá legal? Ah, eu tô bem. Graças a Deus. Obrigada pela oportunidade de estar conversando com o senhor. Obrigada pelos esclarecimentos, porque, de fato, assim, me incomoda bastante essa minha condição. São muitos anos, né? Como o senhor estava afirmando aí, dizendo, é uma herança genética. É. É complicado lidar. Qualidade de vida bem limitada. Elisete, de onde você fala? Hoje eu estou morando aqui em São Paulo, Campinas. Ah, tá em Campinas. E Isso. como você descobriu o meu canal? Então, como eu vivo estudando possibilidade para ter uma melhor qualidade de vida, né? E hoje a tecnologia está muito avançada e tudo. E como eu Tá. tenho para o senhor, eu não tenho um diagnóstico para cirurgia, né? Fui Tá. enganada. Tá. Passaram uma porção de exames, mas os dois médicos, né, o pai e o filho, não entende que eu possa fazer essa cirurgia, porque ao invés de no caso, ficar tudo bem, posso até perder a minha visão, segundo a opinião deles. E aí, assim, procuro sempre informações. Então, foi por isso. E eu gostei o senhor é sempre muito didático, né? Ah, joia, obrigado. Olha só, Lisete, aquilo que eu conversei com você, tá? Você tem uma doença de origem genética, de natureza provavelmente inflamatória, que causa uma deformidade na córnea, gerando grau, principalmente grau de miopia e de astigmatismo. Dependendo do estadio em que a doença se encontra, a gente vai pensar em possibilidades de tratamento. Desde o crosslink que eu comentei com você, que a gente remove a primeira camada da córnea, aplica riboflavina e ultravioleta, ou quando a doença já não está mais progredindo, provavelmente é o teu caso, uma sugestão seria a gente implantar um anel. Não é para zerar o grau, não seria obrigatoriamente uma cirurgia que a gente chama de refrativa, seria parcialmente refrativa. A ideia seria corrigir o máximo de grau possível com essa técnica. Você provavelmente iria continuar usando um óculos ou uma lente de contato, só que um grau bem menor, tá bom? Uma outra opção, teria que examinar, estudar a possibilidade então de implantar uma lente dentro do olho. Nem a lente de catarata que o pessoal fala não, tá? É uma lente que, como a córnea não é passiva da gente aplicar laser para corrigir grau, então a sugestão seria realmente a gente implantar uma lente dentro do olho. Para saber se você realmente tem indicação ou não, teria que fazer um exame mais detalhado. De repente, se você quiser, envie seus exames para mim, se você por acaso tiver interesse na segunda opinião. Eu teria o maior prazer em, pelo menos, avaliar e a gente pode ir conversando e bater um papo, tá bom? Mas hoje em dia a gente consegue preservar a qualidade de vida dos pacientes com esses procedimentos cirúrgicos que eu acabei de mencionar para você, ou existe realmente a opção da lente de contato, viu, Elisete? Uma lente de contato bem adaptada, a gente consegue melhorar a qualidade de vida do paciente, fazendo com que então ele tenha um pouco mais de liberdade. Deu para entender, jovem? Deu sim. Uma questão é exatamente isso, doutor. E não zerasse, mas assim, diminuísse os graus, tá? Porque
para dirigir, tudo que vai pegar, assim, até detalhes pequenos. Vai buscar um copo, se tiver sem óculos, esquece. Não consegue. Não consegue. Então, assim, a qualidade de vida fica quase nula. Outra coisa, as linhas de contato, as quais o indicado foram as mais rígidas, né? Poderia não se adaptar. Né? Então, assim, porque está muito pesado, foram essas passagens. Mas obrigada, doutor. Eu sim vou estar contigo uma consulta para que a gente possa esperar sempre, sabe, chegar a um denominador diferenciado, né? Eu estou aqui à disposição, tá bom, Lisete? A nossa função aqui é gerar valor na vida de vocês, por isso que toda quarta-feira a gente está aqui fazendo as nossas lives, compartilhando conhecimento com embasamento científico. São quase 30 anos que nós estamos aí no mercado exercendo a oftalmologia com excelência, tá bom? Tá ótimo. Elisete. Muitíssimo obrigada pela oportunidade, tá? E obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos. Foi um prazer, viu, Elisete? Eu que agradeço pela sua audiência aqui conosco. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, deixa eu ver. Será que eu convido mais alguém para a gente bater um papo, conversar? Quem que está aqui conosco? A Vitória está aqui, a Carme, o Vila, a Elisete já... Vitória, vamos bater um papo rápido? Deixa eu ver se eu convido a Vitória aqui. Vitória, você está me vendo e me ouvindo? Convidei você, Vitória, para a gente bater um papo rápido. Às vezes o pessoal não entra, né? Charles, tudo bem? Vitória, como é que você vai, jovem? Eu vou bem, graças a Deus, eu estou muito bem. Elci, que alegria falar com você, dona Elci. A minha também, a minha também. Há quanto tempo que a gente não se vê, hein, dona Elci? Há muitos anos já, não é? Gente, olha só como o digital hoje ele consegue fazer milagres, né? A dona Elci, como a senhora está com os cabelinhos brancos, jovem. Claro, mudou. Eu mudei. Oh, tem a opção de pintar, não tem? Mas eu não quero, não quero. Já vou para 82 anos, doutor. Não. Entendi. Gente, a dona Elci foi uma querida amiga e irmã de fé em Cristo Jesus. Ela me ajudou muito na ação social lá da Igreja Batista do Povo. Uma enfermeira bastante experiente, esteve conosco na linha de frente. E assim, a gente ajudou tantas pessoas, vocês não imaginam. E de repente, a dona Elci me surpreende com a presença dela aqui numa live de quarta-feira à noite. Como é que estão as coisas, dona Elci? Está tudo bem com a senhora? Graças a Deus estamos indo, doutor. Qualquer hora a gente já aparece por aí. Eu teria o maior prazer em te receber, tá bom? Beijo para você. Tá bom, felicidades. Um beijo para a família também, tá? Muito obrigado, dona Elci. Boa noite, passa bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês entenderam porque eu faço as lives livres de quarta-feira à noite? Às vezes eu me sinto tão bem à vontade porque a gente interage diretamente com vocês. Olha só mais 5 minutinhos. Deixa eu ver se tem mais alguém que gostaria de entrar. O Vili, Vili, você, tá bom? É rapidinho, só vou te convidar. Convidei você, entra rapidinho para a gente encerrar. Me fala se você tem alguma dúvida, pergunta para a gente encerrar a nossa live de hoje. Eu te convidei, hein, Vili? Não precisa ficar com medo, nem precisa ficar nervosa. Opa, peraí. E aí, Vili, tudo bem? Tudo bem, e você, doutor Charles? Sempre melhorando, graças a Deus, sempre melhorando. De onde você fala? Eu falo daqui de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, terra boa. São Bernardo. Eu trabalhei durante um bom tempo aí na Lucas Nogueira Garcês. Isso mesmo, sou paciente. Ah, joia, perfeito. Você passou em consulta aí em São Bernardo ou foi aqui mesmo em São Paulo? Não, em São Bernardo. Operei com você. Depois em São Paulo. Joia, e eu acho que a gente já conversou uma dessas quartas-feiras atrás. Me lembra, como é que tá a situação do olho? Tá bem, agora eu estou usando óculos para perto. Olha, esse negócio de óculos de perto, sabe qual é o problema? Eu perguntei novamente, porque eu vi que entrou outras pessoas e pode ser a dúvida de mais alguma pessoa. Entendeu? Isso é uma pergunta excelente. Olha só, Vili.
Se você, no passado, fez cirurgia refrativa, foi para corrigir o problema de grau de longe. Sim. Digamos o seguinte, o paciente tem miopia. Vamos chutar aqui um exemplo. Então, com 25 anos de idade, tem 3 graus de miopia. A gente aplica o laser, corrige os 3 graus de miopia. À medida que o tempo vai passando, é normal, por volta dos 40 anos de idade, começar a ter dificuldade para perto. Uhum. Uma opção, acho que eu comentei contigo, uma opção seria a gente examinar teu olho mais uma vez. Existe a possibilidade da gente aproveitar aquela primeira cirurgia que foi feita há muito tempo atrás e fazer agora uma segunda cirurgia para você ficar enxergando bem de perto somente com o olho. Você ficaria enxergando com o olho para longe, com outro olho para perto, isso a gente chama de monovisão. Deu para entender? Deu. Mas essa monovisão, no caso, é um olho para perto, um olho para longe, para quem trabalha com notebook direto, com tela, computador, como que funciona? Funciona bem? Costuma funcionar bem. Sabe uma coisa que a gente pode fazer? É um teste de lente de contato. Então, passa em consulta de rotina, nós encontramos o teu grau X para perto. Aí você vai colocar o óculos no dia a dia. Não, mas agora eu quero fazer o teste somente de um olho enxergando de perto. A gente põe a lente somente em um olho. Esse olho vai ficar enxergando para perto, outro olho para longe. Você começa a desempenhar suas atividades do dia a dia. Ler, escrever, estudar, dirigir, trabalhar, computador, celular. À medida que o tempo for passando, se você percebe que você tem uma visão satisfatória para perto, esse é o sinal que a gente pode ir para a próxima etapa, fazer a cirurgia e aplicar laser novamente no olho. Deu para entender? Deu sim, deu para entender. Eu queria tirar uma dúvida sobre catarata, mas em um outro momento eu pergunto. Numa outra live sua eu pergunto, tá bom? Combinado. Quarta-feira que vem, se você tiver a dúvida, você entra novamente no canal ou envia para mim lá no meu direct e a gente responde, tá bom? Tudo bem, obrigada. Obrigado. Gente, infelizmente eu preciso encerrar. Meu Deus, são quase 60 minutos de live. Vocês viram que legal? E a gente bate papo, conversa, interage. Então hoje a gente falou basicamente sobre 3 assuntos importantes, falando sobre o glaucoma, sobre o uso correto de lente de contato e, claro, sobre cirurgia refrativa, tanto aplicando laser na córnea como implantando a lente dentro do olho. Olha, não tenho dúvida que esse conteúdo ele pode ser útil para alguma pessoa que está aí do outro lado. Quem sabe você tem um amigo, um vizinho, um colega de trabalho que vai ser beneficiado por esse conteúdo. Então, assim, ó, no canto inferior direito, vocês estão vendo aqui esse aviãozinho, clica lá e envia pelo menos para 3 pessoas. Eu não tenho dúvida que essa pessoa pode ser beneficiada e quem sabe ela decide então entrar em contato conosco para nós continuarmos ajudando. E aqui também no YouTube, tá bom, pessoal? Vocês estão vendo aqui essa setinha, ó, compartilhar. Vamos compartilhar esse conteúdo, tá bom? Eu gostaria de lembrar vocês que toda segunda-feira de manhã nós temos o nosso canal aqui no YouTube, aquela live devocional. Pelo amor de Deus, doutor, 5 horas da manhã. Às 5 da manhã até umas 6 horas mais ou menos. E por quê, doutor Charles? Nós queremos consagrar as primeiras horas do primeiro dia, além de toda a semana. Para que Deus nos abençoe nas decisões que a gente precisa tomar e nas decisões que a gente tem que enfrentar. E às quartas-feiras à noite nós estamos aqui no nosso canal, tanto no Instagram como no YouTube. Essa é uma live tradicional, vocês conhecem. Vili, muito obrigado por esclarecer. Deus te abençoe. Obrigado, viu, Vili? Estamos encerrando também. E de sexta-feira a gente também vai começar uma live mais de cunho, empreendedorismo, negócios na área de saúde e oftalmologia. É a saúde da visão. A gente tem falado para vocês que a saúde da visão começa com a prevenção. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Rosalinda, não é porque você chegou agora não, Rosa, eu preciso encerrar. Eu estou aqui desde as 8 horas da noite, tá bom? A Rosa é uma fiel escudeira também que tem estado conosco já nesses 3 anos acompanhando nas nossas lives. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe vocês. Façam um excelente final de semana, ressemana e final de semana. Não esqueça que esse final de semana tem Dia das Crianças. Ó, tem alguém aqui que deve ter o filho, o neto, o sobrinho, o enteado, ou deve conhecer alguma criança. Quem sabe você surpreende, então, uma criança e dá um presente super legal para ela, tá bom? E a gente que é adulto, sabia que a gente precisa, às vezes, recuperar algumas vezes uma criança que está meio que perdida dentro da gente, simplesmente brincar, turma. Brincar, correr, pular. A gente, às vezes, na condição de adulto, tem uma vida tão puxada, tão corrida. É trabalho, não sei o que, é estudo. Tá? Fabiano, boa noite, Fabiano. Como é que vai? Tudo bem? Fabiano, não é porque você chegou agora, não. A gente precisa encerrar, tá bom, amigo? Mas obrigado pela sua presença. Não esqueça, então, de comemorar também esse final de semana, o Dia das Crianças, tá bom? Tamo junto. Fica comigo. Faça uma excelente semana. Tchau, turma. Eu preciso ir e vocês também precisam.
descansar um tiquinho. Foi um prazer estar com vocês, tá? Muito obrigado pela sua presença. Quarta-feira tem mais. E não esqueça de compartilhar essa live. Forte abraço.